A paz do Senhor a você e a sua querida família. Outra vez, vamos estar juntos, meditando na bendita palavra de Deus. Para tanto, vamos estar lendo um texto, como em todos os vídeos a gente faz, Ezequiel 3:14, que nos diz o seguinte: Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Meus queridos, a minha gratidão por todos vocês estarem aqui outra vez neste canal, dia a dia. Muito obrigado pela sua inscrição, pelo seu joinha, pelo seu comentário e o compartilhamento. Você que chegou agora, faça isso também, se inscreva no canal, deixa aí o seu comentário, isso é muito importante para nós, tá bom? Queridos, como todos que vêm nos acompanhando sabem que nós estamos meditando nesses dias sobre o chamado de Deus para o ministério profético. O tema central é baseado, sim, na vida do profeta Ezequiel, mas nós tivemos que fazer um contexto até que chegássemos no profeta Ezequiel, com o chamado, que significa o chamado na língua hebraica, o chamado no Velho Testamento, o chamado no Novo Testamento, os dois tipos de chamada, a chamada coletiva, que é para a salvação, a chamada específica, que é entre os salvos, alguém chamado para uma obra específica. Nós falamos também sobre o ministério no Velho Testamento e o que é ministério, não é? No Velho Testamento, também o que significa o profeta no Velho Testamento. E falamos também sobre as características, os sinais identificatórios do profeta no Velho Testamento. Isso foi tema de dois vídeos que a gente fez. Um saiu no dia de hoje, outro ontem. E hoje nós vamos começar a falar sim sobre o profeta Ezequiel. E nós vamos iniciar falando quem foi Ezequiel, a chamada de Ezequiel e daí por diante. Com certeza nós vamos ter um período de alguns vídeos falando agora exclusivamente sobre a vida de Ezequiel, tá bom? Eu espero que você esteja acompanhando todos os vídeos que a gente vai estar fazendo aqui e assim você vai ter um mini roteiro sobre a vida desse profeta que um dia foi usado por Deus para falar a palavra ao povo judeu e a todos aqueles que tiveram acesso às suas profecias. Mas vamos então ao nosso assunto. Quem foi Ezequiel? Talvez é uma pergunta que muitos cristãos até poderiam estar fazendo se tivesse oportunidade agora de falar comigo, ou quem sabe com determinadas pessoas que você conhece que pudesse te falar alguma coisa sobre Ezequiel. Se você seguir ouvindo nossos vídeos, você vai saber um pouco quem foi o profeta Ezequiel. Então, quem foi Ezequiel? O seu nome. O que significa o nome Ezequiel? O nome Ezequiel significa Deus é forte ou Deus fortalece. E nós vamos encontrar isso no texto que a gente leu em Ezequiel, no seu capítulo de número 3 e o versículo 14. Observe que a parte A e a parte B do versículo, há duas expressões que eu quero ler outra vez com você aqui agora. A primeira, então o Espírito me levantou, que pode significar aqui, me fortaleceu. E na parte final diz assim, mas a mão do Senhor era forte sobre mim, que tem a ver também com fortalecimento. Os nomes dados naquela época, especialmente entre os judeus, eles eram muito característicos pela função que o indivíduo desenvolvia, às vezes pela função que ele desenvolvia, pelo caráter que ele tinha, pela tendência que ele tinha, a vida que ele desenvolvia. Então era dado o nome desse indivíduo.
O objetivo central da chamada de Deus a Ezequiel para profetizar ao seu povo, aos judeus, além de ter o papel de denunciar, de trazer o povo ao arrependimento, de trazer o povo à volta à comunhão com Deus, como a gente fez esse esclarecimento nos vídeos anteriores, o papel principal era, de fato, fortalecer os filhos de Israel. E é claro que o fortalecimento tinha a ver diretamente com o retorno, com o abandono do pecado, com o reconhecimento dos seus erros e reconhecendo a necessidade de voltar a ter comunhão com Deus. Só assim o homem pode ter o fortalecimento. Então Ezequiel ele foi um instrumento de fortalecimento àquela nação, aquele povo naquele tempo. Daí surge o significado do seu nome. Deus é forte ou Deus fortalece. E aí, para confirmar esse texto de Ezequiel 3:4, nós ainda temos Ezequiel capítulo 30 e versículo 25, e ainda o capítulo 34 e o verso 16 do mesmo livro de Ezequiel. Ambos os textos têm a ver com o significado do nome de Ezequiel, certo? O título apropriado, eu leio o seguinte: esse nome é o título apropriado para o profeta que recebeu uma mensagem para os judeus exilados na Babilônia. No capítulo de número 3, versículo de número 15, veja que ele está profetizando a um povo exilado, ou seja, um povo cativo. Olha o que ele diz no versículo de número 15 do capítulo 3 do livro de Ezequiel. E vim aos cativeiros de Tel-Abibe, que morava junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias pasmado no meio deles. Quando ele fala aqui Tel-Abibe e Quebar, ele está falando de uma região que ficava na Babilônia, onde o povo de Deus estava propriamente exilado ou morando naquela região. E ele diz, eu estava ali, porque ele também foi levado para o cativeiro. Quando o Senhor chamou Ezequiel para o ministério profético, ele não estava vivendo uma vida de delícia, ele estava no cativeiro também. Então ele mostra aqui que estava entre os cativeiros, os cativos, ele ficou 7 dias pasmados, quando viu a situação, quando ele começou julgar, analisar quem era ele, quem era o seu povo e para o estado que estava vivendo ali, ele disse que ficou pasmado. A palavra pasmado equivale a dizer o espírito foi embora, o ânimo foi embora, não é? A esperança foi embora. Assim estava Ezequiel naquele quadro. Prosseguindo, ele era filho do sacerdote Buzi, capítulo 1 e o versículo 3 do livro de Ezequiel. O seu pai era um sacerdote e o nome do seu pai era Buzi. Continuando, e foi contemporâneo dos reis Joaquim e Jeoaquim e também dos profetas Jeremias e Daniel. O que significa dizer que quando Deus ele chamou o profeta Ezequiel para profetizar ao seu povo no cativeiro, ele ou reinava naquele tempo, ele foi contemporâneo, foi no tempo dos reinados do rei Joaquim e Jeoaquim, nomes parecidos, mas são diferentes. E, ao mesmo tempo, ele foi contemporâneo do profeta Daniel e do profeta Jeremias. Ambos esses profetas profetizavam também. O que dá a entender que Ezequiel era mais novo do que esses dois profetas, é o que alguns entendem. Não temos uma base para confirmar isso, mas alguns entendem que ele era mais novo. Então, ele era contemporâneo desses profetas. Ele foi levado para a Babilônia, veja bem, no ano 597 a.C., quando Nabucodonosor invadiu e tomou Jerusalém, levou os príncipes e os outros homens valentes, artífices e ferreiros,
cativos para a Babilônia. Isso a gente encontra no capítulo 24 e 14 do segundo livro dos Reis, quando Nabucodonosor ele entra em Jerusalém e leva todos aqueles que eram produtivos, os profissionais que podiam trabalhar na arte de guerra, porque aqui, veja que eu li, e você vai ver isso no texto que eu citei, que eles levaram os ferreiros, os artífices. E quem eram essas pessoas? Eram os principais profissionais que criavam as armas ou inventavam as armas de guerras naquele tempo. Porque naquele tempo os exércitos eles não disputavam como os de hoje. Não era a realidade que tem hoje. Então tinha que ter criadores de arma. Era muito artesanal, podemos assim dizer. E quando os inimigos invadiam a nação, eles tinham por obrigação principal levar todos aqueles que eram produtivos. Ficavam para trás os idosos, ficavam para trás os deficientes, ficavam para trás aqueles que não tinham mais condição de produzir, e esses não eram interessados, não era interessante para eles, ficavam para trás. Porém, todos aqueles que tinham condições de produzir, principalmente a juventude, eram levados porque iam render para eles. Você lembra daquele momento que o servo de Deus ele estava dentro do lagar? Você lembra disso? E ele estava malhando uva dentro do lagar. Ele estava fazendo aquilo ali, Gideão estava fazendo aquilo ali para segurar, para dar de comer o restante que sobrou. Você vai ler isso muito lá nesse texto, nessa passagem que eu estou falando. Quem eram aqueles que ficou para trás? Exatamente aqueles que eram muito vulneráveis. Ezequiel foi levado nesse período e ele foi juntamente com aqueles que Nabucodonosor entendia que devia ser levados. Era casado, Ezequiel era casado, mas a sua esposa morreu por ocasião da queda de Jerusalém. Você vai encontrar isso em Ezequiel 24 e 18. A sua esposa, quando Nabucodonosor ele invadiu com toda a violência, houve um acidente e a sua esposa chegou a falecer. O que significa dizer que ele ficou viúvo muito cedo ainda da sua vida, ficou sem a presença da sua esposa, da sua companheira. E, sem dúvida, Ezequiel era um homem de influência, pois era consultado pelos anciãos que estavam entre os exilados. Aí esse texto eu quero ler com os senhores, que está em Ezequiel 8:1, que diz o seguinte: Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Então ele era um tipo de juiz, ele era um tipo de pastor, ele era um tipo de orientador para as necessidades que eles tinham, o seu povo tinha no cativeiro. Então Ezequiel, além de ser um profeta, ou seja, aquele homem que recebia diretamente a mensagem de Deus e passava para o povo conforme a orientação divina, ele também era um conselheiro no caos que estava vivendo o seu povo. E no capítulo 20, versículo de número 1, nós temos ainda essa confirmação que diz: E aconteceu no 7º ano, no mês 5º, ao 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultarem o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Quem eram os anciãos? Os anciãos normalmente eram os líderes das famílias. Eles tinham aquela liderança, não é? Na família. Eles eram os que davam orientação às suas famílias. Mas tinha algumas situações que não era apenas exclusivamente familiar. Os anciãos queriam saber a vontade de Deus. Veja que eles, o versículo 1 diz que eles vinham consultar o Senhor. E o que era que eles faziam? Sabendo que Ezequiel era um homem de intimidade com Deus, era um líder verdadeiramente comprometido com a causa do povo,
o que eles faziam? Iam a Ezequiel consultar o Senhor. E com certeza Ezequiel orava a Deus, Deus respondia a Ezequiel e em sequência ele respondia aos anciãos. E assim, apesar do povo estar no cativeiro, mas era um povo que ia ficando informado sobre a vontade de Deus através de Ezequiel. Aqui nós estamos terminando o nosso vídeo, mas amanhã nós vamos estar falando sobre o chamado de Ezequiel. Aqui nós falamos sinteticamente sobre quem era Ezequiel. Falamos aqui exatamente sobre o significado do seu nome, o nome do seu pai, quem era o seu pai, a data de quem ele foi contemporâneo, quem foram os reis, quem foram os 2 profetas, a data que ele foi levado para o cativeiro. E concluímos aqui dizendo que ele era um homem consultado pelos anciãos de Israel, como acabamos de falar há pouco. E assim nós vamos concluir o nosso vídeo por hoje, e amanhã a gente vai voltar exatamente para falar da chamada específica de Deus ao profeta Ezequiel. Se você quer acompanhar o restante, você não deve perder o vídeo de amanhã, tá bom? Nesse momento eu vou estar orando por você e por sua querida família, como em todos os vídeos a gente faz. E você que está afastado do Evangelho, quer voltar, você pode voltar aonde você estiver, seja em casa, no trabalho, no ônibus, no táxi, sei lá onde você estar agora. Mas o Senhor sabe e conhece você. Você que não é crente, mas quer voltar para o Senhor, você pode aceitar a Jesus também, aonde você está, tá bom? Oremos. Querido Deus, Pai dos céus e da terra, em cuja presença nós estamos. Deus, eu te louvo por poder falar a tua palavra mais uma vez. Eu te peço, todos os que tiverem acesso a este conteúdo, Senhor, seja onde estiver e qual a situação, seja abençoado por ti. Querido Pai, eu te peço por todos aqueles que neste momento, Senhor, estão afastados, tragam-os de volta. Se tem alguém de joelhos agora voltando para ti, se tem alguém de joelhos te aceitando pela primeira vez, perdoa seus pecados, escreve seus nomes no livro da vida e dá-lhe certeza e convicção e força para continuar firme em ti. Aquelas famílias que estão passando momentos, Senhor, de luto por perca de entes queridos dentro da família, Senhor, consola os corações. Tu tens a consolação que cada criatura tua precisa, Senhor. Deus, aquelas famílias que estão sofrendo por ter membros da sua família, Senhor, envolvido no crime, nas drogas. Sim, Senhor, muitas vezes filhos que já foram crentes, já cantaram na igreja, já pregaram, pais, mães, ó Deus, e hoje estão jogados, ó Deus, na criminalidade. Senhor, eles têm uma alma também. Salva almas deles, Senhor. Trata com eles. Eu não sei aonde eles estão agora. Eu não sei qual o grau de envolvimento com o ilícito, Senhor. Mas Tu és o Deus das misericórdias. A Bíblia diz, Tua palavra diz que a Tua misericórdia não tem fim, são novas cada manhã. E eu te peço, usa a Tua misericórdia, não deixa perecer como estão. Consola estas famílias, Senhor, e dá sabedoria para que elas saibam administrar essas situações que não é fácil. Deus, eu te peço pelos enfermos que estão hospitalizados em casa, seja qual for o grau de enfermidade, ministra a cura sobre eles. Os que estão saindo agora às suas atividades, meu Deus, dá um dia promissor, prospera o dia de cada um deles, no colégio, no trabalho, na viagem, dá livramento. Senhor, guarda a todos diante, Senhor, da Tua presença, querido Pai. Eu te peço, Senhor, por aqueles que estão passando estado psicológico, Deus, descontrolado. Deus, entra com providência. Querido Pai, eu te peço agora por todos aqueles lares que estão em perturbação, todas as famílias, nossos filhos, crianças, adolescentes, jovens. Deus bendito, eu te peço pelos idosos da nossa igreja, Senhor. Eu te peço por Tua igreja, na nossa cidade, no nosso Brasil, no mundo, os missionários, as nossas lideranças espirituais.
Deus querido, eu te peço pelo meu país, pela nossa terra. Deus, espere toda maldição, Senhor, contra o nosso povo. Salva o nosso Brasil. Prospera a nossa nação, Senhor. Tu tens nos abençoado e nós temos visto as tuas mãos estendidas. Querido Pai, querido Senhor, eu te peço por esse canal, faz com que esse canal cresça, Senhor, com números de inscritos, Senhor, e também cresça em qualidade no seu conteúdo, no intuito, Senhor, de abençoar e fortalecer a todos que tenham acesso. Querido Pai, dá-me sabedoria, graça e humildade, ó Deus eterno. Aqueles que eu não mencionei aqui, mas tu sabe qual é o problema dele, o desempregado, aquele que está sem um teto para morar. Cuida disso, Senhor. Todos que estão precisando de um toque da tua mão, Senhor. Faz isso por misericórdia. Aqui, Senhor, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu te peço que se inscreva no canal, compartilhe, deixe o like, o seu comentário e até o próximo, se Deus quiser.